Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de segunda-feira, hoje 21 de setembro. Hoje celebra-se o dia do rádio e do radialista e também o dia da árvore e do fazendeiro. Interessante que todos nós que temos o privilégio e a oportunidade, ainda com a nossa liberdade de ouvirmos através dos órgãos de comunicação, mensagens que são transmitidas diariamente através do rádio, hoje com mais, devido à tecnologia avançada, a televisão e mais ainda, precisamente, o YouTube, que nos faz chegar até você, transmitindo então mensagens como esta que nós transmitimos aqui através do Opção para a Vida. E eu espero que você, radialista, você telespectador, você internauta, aproveite bem esse espaço para receber a palavra de Deus. Queremos também parabenizar os fazendeiros pelo dia, em que se celebra também o dia do fazendeiro e o dia da árvore, não é? Graças a Deus que nós temos uma Amazônia que hoje está sendo representada, não é? Como o único país, o Brasil, que tem uma floresta como a Amazônia, não é? Como alguém já disse no passado, a Amazônia é o pulmão do mundo. E nós louvamos a Deus porque o Brasil, esse país verde e amarelo, e que também tem como tema ordem e progresso, tem sido uma bênção para muitas nações e, por que não dizer, para vários continentes. Portanto, parabenizamos a todos nesse seu dia. Hoje estaremos ouvindo o presbítero Oséias trazendo um estudo sobre santidade. Eu acredito que você, como cristão, deve saber o que a palavra de Deus nos recomenda. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sede santos, porque o Senhor teu Deus sou santo. E lá no último livro do Apocalipse nos diz, quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for impuro, continue na impureza. Então você vai ficar hoje com o presbítero Oséias, ele é presbítero em nossa igreja, trazendo a primeira parte desse tão importante assunto. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque hoje é domingo, num dia semelhante a este, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E por esse motivo nós podemos nos reunir como teu povo para te bendizer e te adorar, Senhor, porque há esperança e essa esperança da glória está em ti, que o Senhor morreu e ressuscitou. Todas as promessas foram cumpridas em ti. Os nossos pecados foram cravados lá na cruz do Calvário, como foi lido nessa noite. O justo e justificador, assim foi demonstrada a sua justiça, se tornando justo e justificador dos pecadores. Como nós não tínhamos como pagar pelos nossos pecados, o Senhor sendo justo e cobrando por cada um dos seus pecados, mas foi Jesus Cristo que morreu por nós. Então o justo que se tornou o nosso justificador, pagou o preço em nosso lugar, e assim foi feita toda a justiça de Deus. Obrigado por isso. Obrigado por mais uma semana que nós conseguimos passar. O Senhor escreveu na nossa história. E agora nós iniciamos mais uma. Ó Pai, pedimos a Tua bênção. Deus, queremos Te agradecer por Teus grandes feitos na nossa vida. Ó Pai, cada dia, cada momento, nós vemos o Teu cuidado, a Tua bênção sobre nós. Muito agradecidos nós somos. Pai, e mais também na Tua presença, Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus, nós somos
falhos, ó Deus, somos infiéis na nossa forma de agir, de tratar, e nós pedimos, tem misericórdia de nós, para que possamos andar de uma forma que te agrade, ó Pai, para a tua glória. Deus, perdoa os nossos pecados que nós cometemos, ó Pai, que nós falhamos, negligenciamos, nós nos omitimos, ó Deus, nossa forma de pensar, de falar, de agir, no nome santo de Jesus. Abençoa a tua igreja, ó Pai, para que ela cada vez mais esteja unida, andando nos teus caminhos, para a tua glória. Nesta noite, fala ao nosso coração através da tua palavra. Ó Deus, o motivo de nós estarmos, ó Deus, nesse local, de virmos aqui nos reunir, é para te prestar culto, em tua louvores ao teu nome, fazer as nossas orações a ti, e, acima de tudo, ouvir a tua voz, porque nós precisamos, nós dependemos dela, porque é a tua voz, é a tua palavra que alimenta a nossa alma, e nós carecemos, Senhor, de ouvir a tua voz, de nos firmar em tua palavra cada vez mais. Estende tuas mãos sobre aqueles que não puderam estar aqui conosco, sobre aqueles que estão enfermos ou em recuperação. Apresentamos diante de ti Pastor Bosco, que fez aquele exame, ó Deus, está se recuperando. No nome de Jesus, vem dando saúde a ele. Toma o jovem Isaac em tuas mãos, ó Pai, e tantos outros que não nos vêm à mente, mas o Senhor conhece, que precisa também da tua bênção, precisa da tua graça. Toma em tuas mãos aqueles que estão enlutados, também trazendo o conforto e o consolo, como nosso irmão diácono Severino. Traz o teu bálsamo, o consolo, ó Espírito de Deus, sobre a vida dele, e tantos outros que também carecem desse teu conforto, no nome santo de Jesus. Nós colocamos, ó Deus, esse trabalho aqui diante de ti, para a tua honra e para a tua glória. Nos abençoa nessa noite, no nome de Jesus, amém. De pé como nós estamos, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo 1 até o versículo de número 12. Nessa noite estaremos fazendo a exposição do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia, o seu aplicativo, vá sabendo que o Evangelho segundo escreveu Mateus, ele mostra Cristo como um rei. E até os capítulos anteriores, Mateus não coloca os fatos numa sequência cronológica como elas aconteceram. Mas a partir do capítulo 14, versículo 13, ele dá andamento nos fatos como eles ocorreram. Então hoje nós vamos tratar aqui desse fato da morte de João Batista. Capítulo 14, versículo de número 1 ao 12. E nesses versos que nós estaremos fazendo a exposição, nós vamos ver o poder destruidor do pecado. Versículo 1. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem sentar. O poder destruidor do pecado. Nós estaremos hoje tratando nessa noite como
o pecado foi forte e influenciou a vida de Herodes, não só com relação a João Batista, mas toda a sua vida. Diz o texto, versículo 1: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus. E ele disse, não é a quem estava lhe servindo, esse é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes milagrosos. O que nós vemos, irmãos, em princípio, é um Herodes, esse personagem que nós vamos conhecer um pouco mais dele, meio com temor ou até aterrorizado, ao ponto de imaginar que aquele que morreu, João Batista, retornou à vida, e estava meio ali que para tirar a sua paz. A sua consciência estava pesada. Ele vê em Jesus como se fosse a ressurreição de João Batista. E isso vem trazer tormento para Herodes. Mas quem é esse Herodes? Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver diversos personagens com esse nome Herodes. E são vários Herodes. Na realidade é uma família que pessoas assumiram esse mesmo nome. Inclusive a Bíblia fala de alguns desses homens que são conhecido por Herodes. O clã, vamos dizer assim, ou essas gerações de governantes entre os Herodes, eles começam há 37 anos antes de Cristo nascer, com um homem chamado Herodes, conhecido como o Grande. É esse Herodes, o Grande, que constrói aquele templo magnífico, que Jesus está sentado com seus discípulos, e lá os discípulos estão espantados com a beleza daquele templo. É esse Herodes que constrói esse templo. E o templo era tão belo, queridos, que diz que durante o dia, quando os raios de sol batiam nele, era difícil olhar para o templo como se estivesse olhando para o sol, devido ao reflexo do ouro na parede do templo. Diz que a parte lateral era tão branca que parecia neve. Tão magnífico era essa construção, que esse Herodes, conhecido como o Grande, construiu para o povo judeu. Mas esse Herodes, querendo chamar a atenção do povo judeu, esse Herodes o Grande, mesmo não tendo conquistado esse povo, ele tem um casamento, contrai um casamento com uma pessoa lá da região, uma judia. Na realidade, uma samaritana. E depois de algum tempo, ele percebe que há uma trama para derrubá-lo do poder. E o que é que o Herodes, o Grande, faz? Ele mata a sua esposa. Mas não só mata a sua esposa, mata também alguns de seus filhos. Esse Herodes, o Grande, o patriarca, vamos dizer assim, onde se começa essa família, ele teve em torno de 9, alguns falam 10 esposas. E não era bem querido. Esse Herodes que matou esposa e filho é aquele que Mateus registra no capítulo de número 2 do seu evangelho. Capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, esse Herodes aqui é o Grande, não tem nada a ver com esse Herodes que nós lemos aqui que mandou matar João Batista, é o pai daquele que mandou matar João Batista. Nos dias em que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e lhe perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E o versículo 16 diz: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que obtivera pelos magos. Esse Herodes aqui sanguinário, que sua obsessão era o poder, essa obsessão era mais forte do que os seus laços familiares, foi o que matou esposa, matou filho e tentou matar a Jesus. A família Herodes se inicia com esse homem, e ele tem alguns filhos. A Bíblia fala de alguns filhos desse Herodes. Arquelau,
que o próprio Mateus registra no versículo 22 desse capítulo 2, que diz que quando Herodes morreu, o seu filho assumiu o governo, José e Maria retornam, saem do Egito. Então o filho de Herodes, Arquelau, ele teve outro filho, que é justamente esse Herodes, que o nome dele é Herodes Antipas, que matou ou mandou matar João Batista. Então Herodes Antipas é o que mandou matar João Batista. Mas não só teve esse filho, teve outro filho chamado Herodes Filipe. A Bíblia chama ele de Filipe, que é ou que foi o esposo de Herodias, que nós vimos aqui nesse texto. Mas a Bíblia também fala de outro homem chamado Herodes, que você e eu nós vemos lá no livro de Atos. Olha, pelo nome Herodes já são 3. O grande, o Antipas e o Herodes Agripa, que foi ele que mandou matar Tiago, foi ele que tentou prender a Pedro, e tentar matar Pedro, e foi ele que morreu comido de bicho, foi o Herodes Agripa. Mas também teve outro Herodes, que no caso foi bisneto desse grande, que foi o Agripa II. É o rei Agripa que aparece lá no livro de Atos, para julgar o apóstolo Paulo. Então, a família de Herodes a gente vê que é grande e é uma família meio conturbada. Herodes, o grande, ele divide o seu reino em poções, em territórios, e entrega a Arquelau, a Antipas, que foi esse que mandou matar a João Batista, e a Filipe, chamado tetrarca, que já é outro filho dele. Esse Herodes que nós estamos falando aqui, do capítulo 14 do Evangelho que escreveu Marcos, é o Herodes Antipas. É esse Herodes, é a esse Herodes que Jesus é apresentado, quando ele é levado a Pôncio Pilatos, e Pilatos manda a Herodes, já que era da circunscrição onde governava Herodes, que não era rei, era um governador. É desse Herodes que nós vamos falar, conversar nessa noite, esse Herodes Antipas. Já deu para perceber que ele veio de uma família bem conturbada, não é? A família bastante complicada. Na realidade, as nossas famílias têm problemas. Alguns com os problemas diferentes ou mais graves do que outros, mas todas as famílias têm problemas. Tudo isso por causa do pecado. Nós vamos ver como o pecado foi destruidor na vida desse homem, de Herodes. Versículo 2: E disse aos que o servia, esse é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e estão operando nele sinais milagrosos. A consciência estava pesada por causa do seu pecado, por ter matado ou mandado matar a esse João Batista. A gente vai ver que Herodes preferiu ouvir a voz da tentação, a voz do pecado, a ouvir a voz do profeta, a ouvir a voz de Deus. Versículo 3: Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. O que foi que aconteceu? Herodes, o Antipas, e nós vamos tratar aqui apenas como Herodes, ele foi o mandante da prisão de João Batista. Ele deixa João preso, e tudo indica que mais de 1 ano preso, por causa da sua mulher. Então, qual foi o crime que João cometeu para ter aquela prisão tão demorada, sem julgamento? Diz o texto que o motivo da prisão de João é a mulher de Herodes, Herodias, e a partir daí nós vamos ver como desenvolve o pecado destruindo a vida de Herodes. O pecado iniciou seu trabalho destruidor com um desejo proibido e o adultério de Herodes. Versículo 4, olha o que diz o versículo 4: Porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela, com Herodias, viver com a tua mulher. Quem é Herodias? Quem é a esposa de Herodes? Herodes era inicialmente casada com a filha de um rei.
um rei árabe, lá das proximidades, a filha do rei Aretas, chamada de Falésia. E uma das viagens de Herodes, quando ele passa em Roma, ele fica na casa do seu irmão Filipe. E lá ele se engraça da esposa do seu irmão, Herodias. E ele de alguma forma seduz, conquista aquela mulher, de forma que Herodes abandona a sua esposa e Herodias abandona o seu esposo. E agora, em 2 divórcios ou 2 casamentos acabados, 2 divórcios forçados, para manter um amor proibido. Proibido pela Escritura, pela palavra de Deus. Começa aí, a gente vê o pecado de Herodes, querendo manter um casamento que lhe era proibido. Queridos, Herodias era filha do irmão de Herodes, Aristóbulo. Inclusive, Aristóbulo foi morto pelo próprio pai, Herodes o Grande. Herodias, sendo sobrinha de Herodes, casou com outro irmão de Herodes, o Filipe. E agora se separa de Filipe e casa com o cunhado. A sobrinha casou com o tio, que era o seu cunhado. Amor proibido. Um adultério que a Bíblia condena. Queridos, tratar o casamento, tanto Herodes como Herodias, como se não fosse nada. Queridos, o casamento diante de Deus é coisa séria. Casou, fez uma aliança perante Deus. Só a morte deve separar. Chegaram para Jesus, disseram: Jesus, Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus diz: não, Moisés não mandou. A Bíblia não manda divorciar. A Bíblia autoriza em caso de adultério. Autoriza, ela não manda. O caminho é do perdão e reconciliação. Mas por causa da dureza do coração, o divórcio está permitido por essas circunstâncias. Deus disse: o homem deixa seu pai e mãe e une-se a mulher, e ambos são uma carne só. O casamento é algo tão sério que Paulo compara o casamento como Cristo e a igreja. Deus fala em Malaquias que odeia o divórcio. Deus pega o profeta Oséias e faz com que ele tome uma mulher que se prostituiu e case com ela, e tenha filhos com essa mulher de prostituição, para mostrar ao povo que Deus fez isso com o seu povo se prostituiu, se afastou de Deus, mas Deus em nenhum momento se divorciou do seu povo, porque Deus odeia o divórcio. Queridos, é algo sério, diante de Deus. Casou, só há uma maneira de acabar o casamento, é com a morte. Como é que acontecia no Antigo Testamento? A questão do adultério não é permitido. Se alguém fosse pego em adultério, era apedrejado, morto. O casamento acabava com morte. Ou melhor, o novo casamento acontecia com a morte do cônjuge que foi pego em adultério. Aí estava acabado. Para Bonhoeffer, ele diz: não é seu amor que sustenta o casamento a partir do momento que casou, mas de agora em diante é o casamento, é a aliança que sustenta o amor. Foi feita uma aliança diante de Deus, e é essa aliança que deve sustentar o casamento. Espero que você, telespectador, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer essa abrupta interrupção. É que o nosso tempo está acabando, mas você está convidado amanhã a continuar conosco, ouvindo a sequência e a continuidade desse tão importante assunto. Tenham todos um bom dia e uma semana abençoada. Amém.